Olá, estou aqui novamente para fazer uma reflexão com vocês sobre o Salmo 23. Deus tem colocado algo novo no meu coração a respeito desse salmo e eu gostaria de compartilhar com vocês. Esse salmo, Salmo 23, ele foi escrito por Davi. E Davi, ele era pastor de ovelhas. Antes de se tornar rei, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Então ele conhecia muito bem a função de um pastor. E ele, ao escrever esse salmo, ele colocou Deus como seu pastor. O versículo 1 do Salmo 23, ele fala: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Só que eu gostaria de chamar a atenção somente para a primeira parte do versículo. O Senhor é o meu pastor. Deus é o meu pastor. Deus é o seu pastor. E qual que é o papel do pastor? Qual que é a função do pastor de ovelhas? O pastor, ele cuida do seu rebanho, ele protege, ele alimenta, ele cura as feridas, ele conduz pelo caminho certo, ele leva a águas tranquilas, ele leva a pastos verdejantes. E o mais interessante é que o pastor, ele tem uma ligação com a sua ovelha. Ele tem um vínculo com a sua ovelha e a ovelha com o seu pastor. Porque a palavra do Senhor fala que a ovelha conhece a voz do seu pastor e o pastor também conhece a voz da sua ovelha. Então o cuidado de Deus conosco, ele é grande. Ele é muito grande. Ele é que cuida de todas as coisas. Só que nós, humanos, da natureza pecaminosa, muitas vezes nós estamos no aprisco, junto com as outras ovelhas, temos o pastor para cuidar de nós, e eu estou falando de pastor Deus, porque Deus cuida. Nós temos um Deus para nos cuidar, para nos guardar, e muitas das vezes nós ficamos incomodados em estarmos no aprisco. Nós começamos a olhar para o outro lado da cerca e a gente fica pensando: nossa, parece que o pasto lá de fora, ele é mais verde. Parece que lá fora é mais divertido. Ai, eu não quero ficar aqui. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer o mundo lá fora. Só que no momento que a ovelha começa a pensar nisso, de conhecer o mundo lá fora, de achar que lá fora é melhor, ela vai se afastar do cuidado do seu pastor. Vai se afastar. E quando ela sai do aprisco, ela começa a perder esse vínculo que ela tem com o pastor. Ela começa a ter outros vínculos, Só que o pastor não muda. O pastor, ele continua pronto para socorrer a sua ovelha. Ele não muda. Nós que somos ovelhas é que decidimos tomar outros caminhos, muitas das vezes. Ou até mesmo continuarmos lá no aprisco, só de corpo. A nossa mente está lá fora, a nossa mente está no mundo, está do outro lado da cerca. Só que Deus permite, o pastor, ele puxa o tanto que ele pode. Ele tem o cajado, ele tem a vara para conduzir, para acolher, para acudir. Só que no momento que a ovelha decide ir, o pastor deixa ir. É igual o filho pródigo. O pai deixou ele ir. O pai deixou ele ir. E a mesma coisa acontece com a ovelha. Ela foge dali, do aprisco, e vai procurar outras coisas. Só que quando ela está lá fora, quando ela está nesse mundo, longe do seu pastor, ela fica vulnerável. Fica vulnerável porque não tem ninguém ali para protegê-la. Aí vem os lobos, os leões, os ursos. Tem os penhascos, os buracos, as montanhas.
as valas, os vales, onde ele pode cair, pode machucar, pode ser devorada. A ovelha vai correr todos os riscos longe do seu pastor. Só que o que é mais incrível é que o pastor está com os ouvidos atentos. Deus não dorme. Ele não desiste. Ele continua com os ouvidos atentos. E ele sempre espera que a ovelha volte. Às vezes a ovelha não tem forças nem para clamar pelo seu pastor, pedir por socorro. Mas no momento que ela consegue, quando ela está em apuro, quando ela está em dificuldade, quando ela está perdida, machucada, ferida, se essa ovelha começar a clamar para o seu pastor, onde ele estiver, ele vai ouvir. Sabe por quê? Porque o nosso pastor é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Ele vai ouvir o chamado da sua ovelha. E o que ele vai fazer? Ele vai deixar as 99 no aprisco e vai socorrer a ovelha que está perdida. E ele vai fazer isso com todo o amor que ele tem por nós. Ele vai pegar a ovelha no colo, vai pegar a ovelha em seus braços, se a ovelha não conseguir andar, e vai levar de volta para os cuidados dele. Só que esse processo do cuidado de Deus com essa ovelha que está toda machucada é um processo demorado e é um processo doloroso. Porque imagina, uma ovelha que está sem o cuidado do seu pastor. O pelo dela vai estar todo emaranhado, ela vai estar machucada, vai estar ferida, pode ter até quebrado a pata, pode ter acontecido várias coisas com essa ovelha. E o pastor vai cuidar. Só que quando ele começa a cuidar, ele vai começar a tirar os carrapichos da lã. Esse processo de tirar o carrapicho é doloroso. Porque quando tira o carrapicho, vem o pelo também. Dói. A ovelha está machucada, ele vai colocar o remédio. Vamos lembrar do nosso tempo de infância. O metiolate, que era muito doloroso, que era muito doído. Deus vai colocar o remédio para poder sarar a sua ferida, só que quando ele coloca esse remédio, dói. Ele faz com todo amor, mas nós vamos ter que passar pelo processo. Vamos ter que passar por esse processo de cura para poder voltar a ter novamente aquela ligação com o nosso pastor, aquele vínculo com o nosso pastor. E olha, pode ser demorado, pode ser doloroso, mas no momento que essa ovelha é curada, ela começa a saltitar pelo pasto de alegria, porque ela não tem mais nada presa nela. Não tem mais nada que a machuque, porque o cuidado daquele pastor foi tudo. Aquele cuidado do pastor foi tudo. E esse é o nosso pastor. É assim que ele faz. Assim que ele faz, a palavra do Senhor nos diz que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E foi o que Deus fez. Ele deu a vida do seu filho Jesus, para que nós, ovelhas dele, tivéssemos vida. Porque nós estávamos perdidas no mundo de pecado. Porque o mundo jaz no maligno. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar onde você pode sentir alegria, paz, a não ser no aprisco, junto com o nosso pastor. Deus é o nosso pastor. Ele é que vai cuidar de tudo. Às vezes a vara dele é doída também, o cajado, ele te pega pelo pescoço, te põe no caminho de volta. É doloroso, não é fácil. Não é fácil andar nesse caminho. Mas nós estamos sendo conduzidos por Deus, aquele que nos dá a vida e aquele que nos promete mais do que a vida, essa que nós vivemos, nos promete vida eterna.
vida eterna com Ele. Quando você tem esse vínculo com Ele, quando você tem essa ligação com seu pastor, com Deus, Ele te leva a pastos verdejantes, Ele te leva a águas tranquilas, Ele prepara uma mesa diante dos seus inimigos, Ele unge a tua cabeça com óleo, Ele te dá vida. E além de tudo, Ele diz que nós não precisamos temer mal nenhum. Sabe por quê? Porque Ele vai estar sempre conosco. Sempre. Deus vai estar sempre conosco. Ele não vai deixar de ser o nosso pastor, mesmo que nós queremos deixar de ser sua ovelha, querer viver em outros lugares, longe da presença dele. Ele vai continuar ali, pronto para cuidar. Então deixe ser cuidado. Você, ovelha, deixe ser cuidado por esse pastor. Deus é o seu pastor. E Ele está pronto para cuidar de você o tempo todo. Deixa ser conduzido por Ele. Deixa ser conduzida pelo Espírito Santo. Você vai perceber que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então vamos permanecer, vamos ter esse vínculo com o nosso pastor, vamos ter intimidade com o nosso pastor, vamos aprender a ouvir a voz do nosso pastor. Vamos ficar ovelhas, vamos ser ovelhas, felizes de estar na presença desse Deus. Fique bem, fique com Deus.